As focas leopardo são uma fofurinha, né? Você jamais imaginaria que uma criatura com olhos tão adoráveis fosse capaz de machucá-lo. Principalmente porque na TV, as focas sempre foram mostradas como animais brincalhões que gostam de fazer palhaçadas com humanos. Mas as focas leopardo são super predadores nos quais você não pode confiar muito. Afinal, elas receberam esse nome por causa da pelagem com pintas pretas, semelhante à de um perigoso felino. Isso mostra que eles estão no topo da cadeia alimentar, com raros animais dispostos a enfrentá-las. Não é tão comum, mas existem registros de humanos que foram atacados por focas leopardo. Elas geralmente são mais agressivas que as demais focas. E não são animais que convivem bem com os outros. Geralmente preferem ficar sozinhas. As extremidades de suas bocas são curvadas para cima, dando a impressão de que elas estão sorrindo. Por serem animais solitários, encontrar um parceiro é mais difícil, então elas emitem sons para atraí-los. Às vezes, elas até cantam debaixo d'água. Dingo. À primeira vista, esse animal se parece com um cachorrinho inofensivo, mas tome cuidado. Os dingos são mais aparentados com os lobos do que com os cães. Eles são os maiores predadores terrestres da Austrália e são super predadores. Caçam suas presas em matilhas. Quando estão juntos, podem confrontar até animais maiores, como o canguru vermelho. Geralmente eles mantêm distância dos humanos, mas quando estão em matilhas, você é que deve ficar longe deles. Quem é que não ama os pandas? Eles parecem tão fofinhos e ingênuos que se tornaram um símbolo de bondade e paz. Também são muito preguiçosos, já que passam grande parte do tempo descansando e comendo bambu. Parece ser um animal tranquilo, mas é melhor não mexer com ele. Se você entrar por engano no território de um panda, ou o animal sentir que você é uma ameaça, ele pode te machucar. Eles têm garras e mandíbulas fortes e, na maioria dos casos, são muito mais fortes que nós. Raramente atacam humanos, mas é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? Deixem esses ursinhos comerem seu bambu em paz. Loris lento. Esses animais são tão lentos, mas tão lentos, que mesmo quando veem um perigo se aproximando, eles apenas param de se mexer. Mas não deixe os olhos grandes e o nariz pequeno deles chegarem perto de você. Essa criatura pode parecer inofensiva, mas sua mordida é venenosa e pode te colocar em apuros. Cientistas dizem que o loris lento costuma imitar serpentes. Ele é um dos poucos mamíferos venenosos do reino animal, mas não secreta o veneno dentro da boca como a maioria dos animais. O segredo deles fica em uma glândula sudorípara debaixo dos braços. Então, pensando bem, ele está mais para monstro do que para ursinho fofo. O mesmo se aplica aos koalas. Eles parecem calmos, mas também vão atacar se acharem que você é uma ameaça. Não são animais naturalmente perigosos. Passam grande parte do tempo no topo de eucaliptos, já que dormem 22 horas por dia. E se você se aproximar de um koala em uma mata, ele provavelmente vai subir mais alto para ficar longe de você. Mas caso se sinta ameaçado, ele pode usar dentes e garras para se defender. Além de gracioso e delicado, o cisne também emana romantismo. Muitos o associam com um amor verdadeiro, mas nesse caso, esse amor dói bastante, pois essa ave pode machucar de verdade. Se ele o vir como uma ameaça, fará qualquer coisa para se proteger ou proteger seus filhotes. Primeiro, ele começará a sibilar como um gato e depois baterá suas asas gigantes. A essa altura, é melhor que você já tenha começado a correr, pois o cisne pode usar seu bico forte para puxar, bicar e ainda pode bater em você com suas asas poderosas. Ornitorrinco. Este parece mais uma criatura mística, de tão estranho que é. Observe as patas com membranas e o focinho dele. Parece um pato, né? Mas tem pelagem de lontra e uma cauda com formato de remo, igual a de um castor. Eles ficam até graciosos nadando debaixo d'água com as patas dianteiras, mas não são tão elegantes quando andam sobre a terra. Nesse momento, eles botam as unhas para fora para caminhar melhor. Sabia que os machos são venenosos? Dá para ver ferrões afiados nos calcanhares deles. E não são de enfeite, são para se defender mesmo. Rã do dardo venenoso. Os sapos parecem ser muito mais perigosos do que essa criaturinha charmosa e colorida. Mas na verdade, o sapo só não é bonito. Ele não vai machucar você como a rã dardo venenoso faria. Existem mais de 100 espécies dessa rã, e todas têm níveis diferentes de toxicidade. A dourada é a mais perigosa, pois pode derrubar 10 humanos só encostando neles. O ouriço tem um lugarzinho especial no coração da maioria das pessoas. Veja só como essa criaturinha se enrola, feito uma bola e corre ingenuamente. Mas mesmo assim, é um animal espinhoso que usará esses espinhos para se defender sem pensar duas vezes. Suas penas podem perfurar a pele humana e isso dói demais. Tamanduá. Com esse olhar caloroso e benigno, o tamanduá parece um animal inofensivo. Ele nem tem dentes para se defender e nos ferir, mas tem garras.
Ele as usa mais para pegar comida, mas também pode usá-las para fazer picadinho de você caso se sinta ameaçado. Sabia que a língua do tamanduá é coberta de espinhos? Pois é, essa é a principal ferramenta que ele usa para coletar comida. E a língua dele pode ter mais de meio metro de comprimento. Ela é comprida e estreita, então os tamanduás conseguem manobrá-la facilmente para dentro de espaços estreitos em busca de cupins e formigas para comer. As corujas não são lá muito fofinhas, mas parecem ser tímidas e espertas, além de curiosas, por estarem sempre encarando a gente. Mas o que as tira do sério é se aproximar e mexer no ninho delas. Elas têm garras grandes e afiadas, então é melhor não incomodá-las. Sem contar que elas conseguem girar suas cabeças a 270 graus. Então, mesmo que você esteja vindo por trás delas, elas o verão. Os cangurus geralmente não saem por aí criando confusão, mas se você topar com algum, ele não terá medo de se defender e mostrará quem é que manda no pedaço. Esses animais podem perseguir um humano como se fosse outro canguru. Seus braços são tão fortes que eles conseguem até agarrar você com as patas dianteiras. Mas a coisa fica feia mesmo quando eles chutam o inimigo com as patas traseiras. Os cervos parecem ter saído de um conto de fadas, mas tome cuidado. Os machos têm chifres e pode ser arriscado se aproximar caso eles o considerem uma ameaça. Eles também têm o hábito de pisotear jardins particulares e comer o que encontrarem pela frente. Esses animais podem oferecer risco para alguns animais domésticos que você tem aí no quintal, principalmente cachorros. As raposas vermelhas não parecem ser tão perigosas com essa carinha, né? Mas elas podem carregar o vírus da raiva, então é melhor manter certa distância. Apesar de esses animais evitarem contato com humanos, podem se mostrar agressivos com eles e com alguns animais pequenos. As raposas são muito imprevisíveis, então tome cuidado. Os guaxinins têm essa aparência fofinha e simpática e parece que o único problema que podem causar é revirar sua lata de lixo. Mas não se iluda, esses camaradas não têm medo de mostrar seus dentes quando sentem algum perigo, mesmo quando você saiu só para ver o que está fazendo aquele barulhão todo perto da lata de lixo. As patas deles são bonitinhas, mas escondem garras afiadas. Os társios estão entre os menores e mais lindinhos primatas do mundo. Mesmo morrendo de vontade de dar um abraço nele quando o vir, contenha-se. Não são muito perigosos, mas não gostam que humanos toquem neles. Então, podem reagir neuroticamente se isso acontecer. É melhor admirá-los de longe. Shhh, tá ouvindo alguma coisa? Não é nada, só água pingando. Você está andando sozinho por um corredor escuro com nada além do seu telefone iluminando o caminho. Então vê uma enorme figura no final do corredor, mas não consegue saber o que é. No entanto, é uma criatura grande com ombros largos e um jaleco. Você para e não tem para onde ir, a não ser avançar em direção a ela ou voltar para a escada. De repente, a criatura começa a correr na sua direção. Você congela no seu lugar. 4 horas antes. Você e seus 2 amigos decidiram se infiltrar em uma fábrica de produtos químicos abandonada para fazer alguns vídeos legais para as redes sociais. Você era contra a ideia, porque é assustador, mas seus amigos insistem que terá muitas visualizações e irá viralizar. Então vocês pegam suas bicicletas, lanternas e alguns equipamentos de autodefesa e vão até lá. Está anoitecendo, então ligam os faróis das bicicletas e pedalam. Depois de alguns quilômetros, desviam por uma estrada de terra pelo meio de uma floresta densa até chegar a uma grande cerca de aço que tem ao redor da estrutura. Vocês já estiveram aqui antes, mas nunca passaram da cerca. Apesar de todas as placas de advertência, você pega seus alicates e começa a cortar a cerca. A lenda é que esta fábrica foi abandonada décadas atrás, após operar em plena capacidade, até que um dia ocorreu um acidente, que levou a uma evacuação em massa do local e da cidade ao redor. Desde então, ela foi esvaziada. Não há riscos para a saúde, mas as pessoas que vivem nos arredores relataram ter visto coisas. Figuras que se movem nas sombras, luzes aleatórias que piscam no prédio mesmo que ninguém esteja lá. Houve relatos até de gritos altos no meio da noite. Depois de ouvir essas histórias, os cabelos da nuca se arrepiam e você estremece de medo. Seus amigos, por outro lado, estão curiosos e empolgados. Depois de cortar a cerca, vocês deixam as bicicletas e seguem para a fábrica, passando pelo estacionamento com alguns carros em suas vagas. Outros veículos parecem ter sido abandonados com as portas ainda abertas. Vocês chegam na porta da fábrica, mas ela está acorrentada.
Seu amigo a chacoalha, mas nada acontece. Acho que a aventura acabou. Mas ele pega uma pedra e quebra uma vidraça. Assim, todos conseguem subir e entrar. Então entram na fábrica e está um breu. O chão está pegajoso e o ar empoeirado. Vocês pegam suas lanternas e iluminam a área, que está coberta com um material preto difícil de distinguir. Alguns objetos estão jogados como se as pessoas estivessem tentando conseguir chegar na saída. Até agora, nada parece tão assustador. O lugar é enorme, então será necessário muito tempo para explorar. Sua amiga pega o celular e começa a fazer uma live para as redes sociais. Ela está narrando todo o passeio. Muitas pessoas estão visualizando, comentando e compartilhando. De repente, ouvem um grito vindo de dentro do prédio. Vocês se abraçam com medo e quase saem correndo, mas sua amiga está gravando e insiste para seguirem em frente. O caminho é longo e confuso. Vocês encontram um mapa da fábrica que mostra para onde ir e percebem que estão apenas no saguão da recepção. Ainda há muitos lugares para ir. As luzes piscando vêm do segundo andar de uma sala de frente para a cidade, que não fica muito longe dali. Todos sobem as escadas de forma bem lenta, pois os degraus são instáveis. Depois de alguns degraus, um deles quebra e sua perna fica presa na base. Você quase cai. Seu amigo o ajuda. Ao chegarem ao segundo andar, tentam achar a sala com as luzes piscando. O único problema é que elas se apagam aleatoriamente, ou talvez não esteja tão aleatório. Vocês decidem se separar para percorrer mais áreas. Ainda bem que estão com walkie-talkies para se comunicar, mas ainda assim é assustador. Você entra na ponta dos pés em cada cômodo. Os objetos fora do lugar que vê mostram como as pessoas juntaram suas coisas e fugiram. Cada espaço é mais assustador que o outro. Você aponta sua lanterna para todos os lados, tentando encontrar algumas pistas para qualquer coisa que possa explicar alguma coisa. Então recebe alguma interferência no seu walkie-talkie e fica cada vez mais alto. Você não consegue desligá-lo, então ouve uma voz por trás do ruído estático. Ela não parece com a de nenhum de seus amigos e em seguida diz: "Vão embora", em um grito agudo. Você quase deixa cair seu aparelho e então as luzes da sala em que está começam a piscar. Você se desespera e corre para fora até seus amigos, esbarrando em muitos objetos e os derrubando. Eles correm em sua direção para ver o que está acontecendo. Quando explica tudo, os três vão até a sala para ver se isso faz sentido, mas não conseguem detectar nada de estranho. As luzes não estão piscando e os walkie-talkies estão silenciosos. Será que foi apenas a sua imaginação? Sua amiga ainda está transmitindo tudo ao vivo. Tem muita gente entrando na live. Vocês não querem perder mais tempo, então vão mais para dentro na fábrica. Desta vez está completamente escuro, já que não há janelas ao redor. É assustador. Vocês veem alguns jalecos espalhados pelo chão parecendo pessoas. Há salas em cada lado da parede com máquinas e aparelhos. A maioria está trancada e precisa de uma senha para entrar. O único problema é que a energia acabou. A bateria das suas lanternas começam a falhar, então o jeito é usar as lanternas dos telefones. Sua amiga ainda está transmitindo ao vivo, mas quanto mais para dentro do local, o sinal é cortado. Nem os walkie-talkies funcionam. Está muito úmido e a sala está fazendo ecos assustadores. Cada passo ressoa ao redor do longo corredor, fazendo parecer que alguém está perseguindo vocês. É quando dá para ouvir passos vindos de uma das salas. A lenda diz que há uma criatura vivendo ali com braços estendidos, dentes afiados e olhos vermelhos brilhantes. Ela perambula pelos corredores, arranhando as paredes com suas garras afiadas. Alguns dizem que ela está perdida tentando achar uma saída, enquanto outros dizem que é um cachorro que acabou entrando. Sua amiga grava tudo no telefone sem transmitir ao vivo, para publicar depois, mais tarde. De repente, vocês ouvem algo que nunca desejaram. Algo arranhando a parede. Todos se entreolham com os olhos arregalados e correm. E saem novamente, derrubando as coisas e fazendo muito barulho. Então chegam a um beco sem saída. Este é o local. Aí vem a grande figura com ombros largos e o que parece ser um jaleco. Ela começa a correr na sua direção e você tenta abrir todas as portas do corredor, até que finalmente uma delas se abre. Então entra e fecha a porta. A criatura começa a bater na porta tentando entrar.
Você está gravando isso com o telefone e rasteja até uma janela de vidro para ver o que é, mas só consegue enxergar a criatura fugindo. Você se perdeu dos seus amigos e não sabe onde está e quer sair dali. Um mapa da fábrica dentro da sala mostra a saída, então checa se a barra está limpa e sai, mas antes tira uma foto do mapa para ver para onde ir. Porém, está andando em círculos. Aí ouve seus amigos do lado de fora e corre na direção deles, que estavam tentando te ligar, mas o perderam quando se dispersaram. Vocês saem da fábrica, pegam suas bicicletas e voltam para casa. Ao chegar à estrada principal fora da floresta, você se vira para ver se algo estranho está acontecendo na fábrica e vê as luzes piscando na mesma sala em que estava. Aí estremece e vai para casa. Não se preocupe, nada disso era real. As luzes piscando eram apenas as lâmpadas alimentadas por bateria se apagando aleatoriamente, e a criatura que supostamente o estava perseguindo eram seus amigos pregando uma peça. Não há ninguém lá, e os outros sons que você ouviu são alguns animais perdidos com medo de todo o tumulto. O vídeo teve muitas visualizações e viralizou nas redes sociais. No entanto, alguém percebeu uma figura no reflexo do vidro durante a transmissão ao vivo. O que poderia ser? O ano humano não é igual ao canino. Você pode ter pensado que os cachorros envelhecem 7 vezes mais rápido do que nós, mas não é simples assim. Um cão com 1 ano de idade tem, na verdade, 31 anos caninos. A essa altura, ele talvez tenha seus próprios filhotes correndo por aí. Mas é aí que as coisas se complicam. 2 anos humanos não significam que seu amigo de 4 patas tem 62 anos. Ele precisará ter cerca de 4 anos antes de alcançar a velhice. Um de 4 terá 50, mas 7 anos equivalem a 62 na nossa contagem, enquanto 8 para o Totó representam 64 para nós. Então, os cães envelhecem mais rápido, mas também mais devagar com o passar do tempo. Da próxima vez que estiver comemorando o aniversário do seu amiguinho, lembre-se de colocar mais velhinhas sobre o bolo e de comprar ainda mais presentes. Existe um mito de que os cães são daltônicos. Não são, mas não enxergam as cores exatamente como nós. Eles têm dificuldade de distinguir entre o vermelho e o verde. Na visão canina, tudo fica acinzentado, marrom, azul e até amarelado. Isso acontece porque os olhos deles não têm um dos 3 fotorreceptores necessários para perceber as cores por completo. Não é possível ensinar novos truques para um cachorro velho. É errado. Por causa da idade avançada, ele pode precisar de mais persistência da sua parte. Mas impossível não é. O segredo é ser o mais otimista possível. Se vir que ele não está a fim de aprender agora, tudo bem, deixe-o descansar e pouco depois retome o treinamento. As recompensas ainda precisam ser usadas para motivar o animal. Depois que o Totó conseguir falar, dê o biscoito preferido dele. Assim, ele obedecerá sempre ao seu comando. Veja este cachorrinho usando sapatos. Isso pode parecer desnecessário, mas onde ele vive está fazendo 32 graus lá fora. Imagine andar descalço no asfalto nesse calorão todo. Seus pés queimariam, então os do seu cão também. Algumas raças são mais preparadas para lidar com diferentes condições climáticas, mas os sapatos são uma forma certeira de proteger as patinhas do seu amigo. O mesmo se aplica ao inverno. Quando está fazendo um frio daqueles, você não sai por aí sem usar uma jaqueta, né? Então, trate de aquecer seu companheiro também. Os cachorros que têm muitos pelos não precisam ser tosados para se sentir mais leves. Eles têm uma coisa chamada pelagem. No inverno, ela fica mais espessa, conferindo mais proteção contra o frio. Então, durante a primavera, um pouco dos pelos vai cair. Eles fazem parte dessa pelagem que mantém o animal confortável durante os dias mais quentes. Quando você os tosa, os que nascem podem ficar enrolados ou emaranhados. Então, pode ser melhor deixá-lo como está mesmo. Há também outras alternativas para ajudá-lo a sentir menos calor. Faça com que ele fique na sombra quando forem passear lá fora. E sempre leve uma garrafa com água fresca para que seu amiguinho possa se refrescar. Em casa, você pode colocar toalhas úmidas no chão para ele se deitar. Se tiver um jardim, pode ligar os irrigadores e deixar o Totó se esbaldar na água. Além de se divertir, ele também estará se exercitando. Nem todos os cães são bons nadadores, mas todos adoram nadar. Se o seu não consegue fazer isso muito bem, pode ser porque tem um tórax volumoso e uma cabeça grande. Na verdade, ele pode nem ser capaz de boiar. Arranje um colete específico de flutuação para cães. Tem gente que diz que não tem problema deixar um cachorro dentro do carro,
desde que a janela esteja um pouquinho aberta. Isso não é verdade, pois depois de passar apenas alguns minutos sentindo frio ou calor ali dentro, seu melhor amigo pode ter sérios problemas de saúde. Alguns lugares têm até leis que permitem que qualquer pessoa tire um cão de dentro do automóvel se vir que ele está sem ar para respirar. Se o seu não suporta os carteiros, pode ser que seja pelo fato de que está tentando proteger o dono. Cachorros latem porque estão tentando dar um alerta para o líder da matilha, e nesse caso, de que aquele carteiro malvado está chegando. Você pode resolver isso apresentando os dois um para o outro. Assim, seu cachorro vai entender que o carteiro é um amigo e não um vilão. Ao contrário de você, seu cãozinho não boceja porque está com sono, e sim como uma forma de demonstrar ansiedade. Se ele não gosta de gatos e houver algum por perto, pode bocejar. Ou talvez haja uma pessoa em casa e o totó não esteja se sentindo à vontade na presença dela. Ou quem sabe, você levou seu cachorro para brincar com o de um conhecido, mas eles não estão se dando bem. O totó não para de bocejar porque está ficando aborrecido. O bocejo também é uma forma de demonstrar que o animal está perdendo a paciência. Então talvez seja a hora de vocês dois irem embora. Os cães comem grama quando estão doentes, mas nem sempre é o caso. Se o seu estiver fazendo isso enquanto você conversa com seu amigo por um longo tempo, pode ser que ele esteja entediado. Essa é a forma de protesto dele. Ou apenas de se divertir enquanto espera. Não tem problema se a grama não for tratada. De qualquer modo, apenas tome cuidado para ele não comer demais. Se isso acontecer, você terá que procurar um veterinário depois. Até um mísero pedacinho de chocolate pode intoxicar seu cãozinho. Então mantenha essa guloseima bem longe do alcance dele. O chocolate em pó e o de confeiteiro também. E o mesmo cuidado deve ser tomado com os gatos. Se suspeitar de que seu amiguinho comeu uma grande quantidade de chocolate, leve ao veterinário imediatamente. Os cães bem treinados farão o que se espera deles, que obedecerão comandos. Mas não confie que eles jamais o morderão. Isso pode acontecer no calor da emoção. Imagine que o seu cachorro está assustado, você o colocou em uma situação desconfortável, com um monte de gente nova. Já faz um tempo que o totó está ali e ele já não consegue mais controlar as emoções. Então, uma pessoa nova se aproxima, tentando afagá-lo, e ganha uma mordida. Não é forte, mas isso não era esperado. Talvez ele tenha sentido necessidade de ficar na defensiva. Pensar que está protegendo e vigiando o dono é outro motivo que faz um cachorro morder. Ou se ele estiver se sentindo intimidado por quem quer que seja. Imagine que você tem dois cães e que está prestes a entrar em casa. Um deles está à sua espera, na caminha dele. Ele parece não ligar muito para a sua chegada, pois apenas balança o rabo. O outro já vem correndo ao seu encontro. Ele geme, pula e sacode o corpo todo enquanto corre em círculos ao seu redor. Isso não quer dizer que este o ama mais do que o outro. Ele apenas não está adequadamente treinado ainda. Balançar a cauda nem sempre indica que seu cachorro está empolgado. É preciso observá-la para entender o que ele está sentindo. Se estiver alta, porém inerte, é um alerta, mas também uma forma de demonstrar liderança. Ela continua alta, mas está se mexendo. Isso significa que os sentimentos mudaram um pouco. O cachorro está alerta, mas feliz. Ainda está tentando mostrar quem manda no pedaço, mas pelo menos está empolgado agora. Quando a cauda estiver entre as pernas, é porque ele está sentindo medo. Ou se houver algum cão alfa por perto, isso pode indicar que seu amiguinho reconhece a liderança do outro. Um rabo em pé mostra que o cachorro está processando novas informações e tentando entender o ambiente, mas não está reagindo a nada. Ele fica neutro enquanto faz isso. Se a cauda estiver balançando rápido, isso mostra que o cão está empolgado. Quanto mais rápido ele sacolejar, mais animado seu amiguinho está. Se balançá-lo devagar, é porque está inseguro. Pode ser por causa de outro cachorro ou de uma pessoa. Agora, imagine ele sacudindo o corpo inteiro. Você até vê o quadril balançando. Isso indica que o cachorro é amigável, e isso pode acontecer. Por exemplo, quando você está dentro do elevador e avista seu melhor amigo na janela do seu apartamento. A pior sacudida de rabo que existe é a que é super rápida, com ele esticado. Ao fazer isso, seu cachorro pode ser mal com os outros. Pode até estar tentando demarcar território, mostrando que quem manda é ele. O melhor é tirar vocês dois da situação. Se a cauda estiver balançando para a direita, significa que ele está relaxado. Para a esquerda, indica que está estressado. Leões, elefantes e ursos. Meu Deus! 3 dos mais lindos, porém mais temidos membros do reino animal. Mas do que será que essas criaturas têm medo? Se é que elas sabem o que é medo. Bem, você vai se surpreender. Vamos dar uma olhada. Que tal começarmos com o rei da selva, o leão? Calma, já vamos falar sobre os elefantes.
Você já ouviu falar que nosso felino todo-poderoso tem medo de uma substância que é essencial para a sobrevivência humana? Aqui vai uma dica. Ela cobre 70% da superfície do planeta. Mas e aí? É mesmo verdade? Quê? O rei da selva tem medo de água? Isso não passa de um mito. Os leões adoram mergulhar na água, pois isso os ajuda a se refrescarem. E faz sentido, se considerarmos as temperaturas que esses animais precisam encarar. Em uma savana, o clima varia entre 20 e 30 graus Celsius. Nós, humanos, sempre corremos para a praia quando o clima está quente assim. Então por que deveríamos esperar algo diferente dos leões? Principalmente considerando que eles carregam entre 127 e 190 quilos de seu próprio peso, sem contar aquela camada generosa de pelos. A ironia dessa história de que os leões têm medo de água é que eles são excelentes nadadores. A mesma coisa se aplica a todos os outros felinos de grande porte dessas regiões de clima quente, como tigres, leopardos, onças pintadas e jaguatiricas. Na verdade, são os felinos de grande porte de regiões frias que evitam água a todo custo, como linces e leopardos das neves. Esse último vive em lugares como o bioma gélido da tundra alpina, que é uma região montanhosa. A temperatura de lá pode chegar a 1 grau Celsius. Então faz todo sentido esses felinos grandalhões de clima frio quererem distância da água. Molhar suas pelagens grossas os faria passar frio. Mas acho que não é preciso procurar tão longe para entender de onde vem esse mito de que os leões têm medo de água. Na verdade, é bem provável que a explicação para isso esteja perto da tela do computador de alguns de vocês agora, saltando para cá e para lá fazendo travessuras. É isso mesmo. Podemos ter tirado conclusões precipitadas de que certos comportamentos de nossos gatinhos seriam iguais aos de um leão. Os gatos domésticos, apesar de serem parentes de todos os felinos que mencionamos até agora, não são descendentes diretos deles. Eles evoluíram ao longo de milhares de anos de um único ancestral selvagem que ainda existe até hoje, o Felis silvestris libica, originário do Oriente Médio. Como não tinha muita água onde esse bichano vivia, ele não era exposto a ela. Como seus descendentes, ele só gostava dela para saciar sua sede. Seu pet, assim como ele, raramente se banha, nada ou interage com a água de alguma forma. Por sorte, isso não faz diferença na vida dos gatos. Esses felinos domésticos usam suas línguas para se limpar. Elas têm papilas minúsculas, com formato de gancho, que os ajudam a desembaraçar os pelos e manter a pelagem limpa, com um cheirinho bom e sem manchas. Os gatos, de modo geral, são criaturas muito individualistas. Você pode estar gritando com a sua tela neste exato momento, retrucando que o seu bichano na verdade adora água, e isso é perfeitamente possível. Alguns gatos gostam de brincar com ela, com as gotas que caem da torneira ou com as bolhas de sabão do banho. Há raças específicas de gatos que gostam demais de água. O Van Turco, por exemplo, é até chamado de gato nadador. Acredita-se que essa raça desenvolveu uma afinidade com a água porque nadava no Lago Van, na Turquia, para se refrescar. O lago fica na região onde esses animais surgiram. Agora vamos falar sobre um problema que um gato definitivamente não precisa encarar. Você já ouviu falar em musofobia, também conhecida como surifobia? As duas palavras são nomes válidos para o medo de ratos e camundongos. Muita gente acredita que o animal que mais sofre com esse medo, além de mim, claro, é o elefante. Isso mesmo, o mesmo animal que, dependendo da espécie, tem 3 metros de altura e pesa mais de 4.000 quilos. Ou seja, esse grandalhão teria medo de uma criatura que mede poucos centímetros e pesa menos que meio quilo. Mas como essa ideia surgiu? Bem, o motivo desse rumor se baseia na possibilidade de os elefantes terem pavor de essas criaturinhas entrarem em suas trombas. Se um rato conseguisse fazer isso, poderia causar irritações ou até obstruir a tromba. Não quero ser estraga-prazeres, mas também é um mito. Pesquisadores afirmam que não há evidências concretas que sugerem que os elefantes têm medo de ratos. O máximo que eles podem admitir é que nosso gigante possa se assustar com o surgimento repentino dos roedores. Bem, é exatamente isso que me deixa apavorado. Especialistas também afirmam que, até que um rato conseguisse entrar na tromba de um elefante, o grandalhão poderia soprá-lo para longe sem perceber, com uma só rajada de ar. Existem provas de que, na maioria dos casos, o animal nem se importa com a presença dos roedores e que até permite que os ratinhos subam em suas cabeças e tromba. Alguns pesquisadores estão certos de que, desde que um elefante esteja saudável, não terá medo de nada, simplesmente por causa de seu tamanho. Então, os leões não têm medo de água e os elefantes parecem não temer os ratos. Mas nenhum dos rumores sobre medos dos animais é verdadeiro? Provavelmente vamos nos decepcionar de novo perguntando se um urso tem algum medo legítimo, né? Bem, senhoras e senhores, deem uma salva de palmas para esse ser que é o melhor amigo do homem. É isso mesmo, os ursos se sentem muito desconfortáveis quando se deparam com cachorros. E olha que até existe uma relação genética distante que conecta as duas espécies.
Quando essas criaturas se encontram, o cão tem a habilidade de perseguir, intimidar, cercar ou hostilizar o urso. E o grandalhão, por sua vez, vai evitar qualquer confronto com o cachorro. Existe até uma raça de cães da Finlândia, conhecida como Karelian Bear Dog, que é usada para enfrentar animais grandes como ursos. Esse cachorro tem senso de direção e flexibilidade corporal excelente, bem como controle, coragem, olfato e persistência. Então, isso significa que você pode andar tranquilamente com seu cachorro em uma área onde há muitos ursos e confiar na coragem do seu cãozinho? Não. Apesar do fato de os ursos se sentirem apreensivos perto dos cães, não podemos nos esquecer do tamanho e poder deles. O urso negro, por exemplo, pode ter até 2 metros de altura e pesar 300 quilos. Se uma mãe urso não tiver para onde correr ou sentir que seus filhotes estão em perigo, é bem provável que ela vai se revoltar. E aí você e seu companheiro estarão encrencados. Então ninguém jamais deve testar essa teoria. Em vez disso, se estiver planejando visitar algum lugar desconhecido com seu cãozinho, planeje primeiro e procure se informar sobre os animais que podem encontrar por lá. Nunca se sabe o que um urso é capaz de fazer se ele avistar você e seu cachorro, principalmente considerando o caso sério que ele tem com a sinofobia, que é o nome dado ao medo de cachorros. Pelo menos, conseguimos encontrar um medo verdadeiro de outro animal entre esses 3 poderosos membros do reino animal. É estranho pensar que um cachorro, que é uma criaturinha que traz tanta alegria e conforto para nossas casas, é corajoso o suficiente para encarar um urso, se preciso for. Bem, nem todos os heróis usam capas, alguns têm apenas pelos e uma coleira. Agora, que tal checar o que amedronta nossos grandes companheiros peludos? Você já se perguntou por que esse doguinho se sente tão desconfortável quando escuta barulhos muito altos? O grau de medo varia de cachorro para cachorro, mas a simples imprevisibilidade de um trovão, de um raio ou dos estouros de fogos de artifício tira seu cachorro dos eixos. A incapacidade de entender o que está causando esse barulho ensurdecedor pode fazer seu cachorro tremer, enfiar o rabo entre as pernas ou até sair correndo de casa. Outra coisa que pode amedrontar nossos amigos leais é quando os deixamos sozinhos em casa. Isso pode, infelizmente, virar um pesadelo para seus vizinhos, pois um sintoma comum de medo são latidos incessantes. Esse medo também pode causar prejuízos em casa. Você já se perguntou por que seu cachorro mordeu o seu sofá? Um cachorro que destrói coisas em casa geralmente está sofrendo com ansiedade. Mas você não consegue ficar bravo com seu cãozinho por muito tempo, né? Fique tranquilo, ele vai te recompensar quando vocês dois se encontrarem com um urso. Corra! Sério! Não é seguro lá fora. Tem um tigre dentes de sabre à espreita. É melhor você ter cuidado. O que você está fazendo? Não olhe. Ok, só uma espiadinha. Como isso é possível, você pergunta? É que você está em realidade virtual, é claro. Esses grandes felinos incríveis, mas muito perigosos, estavam vivos durante a última era do gelo. E se eles decidissem aparecer na sua porta do nada? Toc, toc! Um gato dentes de sabre está esperando você para comprar seus biscoitos. O selacanto, este peixe de aparência gigante, vem de uma linhagem que existe há mais de 300 milhões de anos. Acreditávamos que eles não existissem mais até 1938, quando um selacanto vivo foi encontrado novamente. Desde então, eles vagam pelas águas da costa leste da África e pelas águas de Celebes, Indonésia. Olha, eu não gostaria de nadar e conhecer um desses bichos, cara a cara. Sua mandíbula tem uma articulação intracraniana, o que significa que sua boca se abre muito. Isso é para eles poderem comer presas grandes, como eu. Nada bom. Eles também são enormes. Imagine um peixe tão comprido quanto a sua altura e que pesa tanto quanto um ser humano normal. Acreditava-se que o tacarri, um pássaro que não voa, tinha desaparecido no ano de 1898. Eles são muito fofos, pequenos e multicoloridos. Geralmente atingem no máximo a altura do seu joelho. Mas imagine isso. Você sai para uma caminhada nas montanhas Murchison. Olhando ao redor, você vê o pássaro que acreditava estar extinto. Mas lá estão eles, felizes como sempre, vivendo e tranquilos. Uma colônia inteira de tacarris foi de fato encontrada 50 anos depois que eles foram declarados extintos. Bom trabalho, passarinhos pequeninos! Um cachorro cantante. Já ouviu falar disso? Riley canta às vezes quando está entediado ou com fome. Mas estes são artistas de verdade. Cães cantores da Nova Guiné. Eles só recentemente foram descobertos novamente na natureza pela primeira vez em 50 anos. Ainda assim, eles nunca foram completamente extintos. Os neo-guineenses se certificaram de que estavam seguros ao lado deles. Mas na natureza, muito raro e difícil de ver. Olha, lá vai um. Os cães cantores da Nova Guiné são chamados assim por causa de seu famoso canto agudo. Às vezes, eles cantam juntos também.
um tipo de coro de cachorro, onde todos uivam juntos. Aposto que eles cantam melhor do que eu no chuveiro. Não muito longe dessa área temos morcegos, mas estes são meio diferentes. Veja, as orelhas deles são enormes. Acho que é por isso que eles são chamados de morcegos orelhudos da Nova Guiné. Criativo! A espécie foi encontrada novamente quando um exemplar foi acidentalmente capturado em uma armadilha de morcegos. Até então, acho que eles estavam brincando de esconde-esconde conosco, porque até 1890 pensava-se que tinham sido extintos. Eles ainda não estão fora da zona de perigo, devido à perda de seu habitat. Imagine que você descubra um fóssil de uma espécie que você pensou ter sido extinta por um longo tempo, mas 2 anos depois é encontrado um grupo vivo dessa espécie. Bom, foi exatamente isso que aconteceu em 1977 com o sapo parteiro de Maiorca. É uma espécie de cor acastanhada com um marrom mais escuro que compõe suas manchas na pele. Fora isso, é apenas um sapo pequeno com olhos arregalados. O grupo de sapos vivos foi encontrado perto de onde o fóssil estava, na ilha de Maiorca. Não sobraram muitos deles, cerca de 500 na verdade. E a partir de agora, eles estão declarados vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Você é fã de tartarugas? Você será quando der uma olhada nessa belezinha. É chamada de tartaruga gigante de Fernandina. Não era vista desde 1906. Mas em 17 de fevereiro de 2019, finalmente conseguimos ver uma dessas belas criaturas. Provavelmente está lá fora com alguns de seus companheiros agora, mas eles também não se permitem ser vistos. Só sabemos que existem porque há algumas trilhas e aromas. Voltando a falar de sapos, temos a perereca marsupial de chifre. Elas estão por aí no Equador, na floresta Chocó, para ser mais específico. Elas são chamadas assim devido a seus chifres diferentes, diretamente em cima dos olhos. Você sabe a bolsa que os cangurus usam para carregar seus filhotes? Bom, a fêmea da perereca marsupial de chifre também tem isso, só que nas costas. Então funciona como uma espécie de mochila. Seus embriões se desenvolvem lá e, quando estão prontos para sair, eclodem como bebês completos, ao contrário dos sapos comuns, que começam como girinos. Mais um sapo. O sapo arlequim da noite estrelada. Eles são pretos e cobertos de muitas manchas brancas por toda parte. Desaparecidos por 30 anos, foram redescobertos em 2019. Imagine-os como grandes guarda-costas de água, para ser exato. Ah, que sapo grande na sua tela! Bem, para o povo arhuaco, é exatamente isso que esses sapos são, guardiões da água, e eles lhes dão um nome original, Gouna. Parece nome de queijo. Quando os cientistas os encontraram mais uma vez, eles se depararam com 30 dessas criaturinhas. Mas inicialmente, eles estavam esperando apenas uma. Que surpresa agradável! Aqui vai um tigre para você. Embora não se pareça muito com o tigre típico, chama-se lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia, e aparentemente desapareceu em 1936. Mas depois, do nada, as pessoas começaram a vê-los na natureza, há apenas 5 anos, em 2016. Eles meio que se assemelham a cães mais do que a tigres, ou talvez uma raposa. Basta dar uma olhada no focinho. Talvez até uma mistura de ambos. Depois, alguns outros começaram a aparecer também. E se acontecer de você pensar que está vendo um bem na sua frente, mas não tiver certeza, verifique se ele tem listras nas costas. Essa espécie está definitivamente por aí, mas ainda tecnicamente marcada como extinta pela IUCN. Agora, imagine um cavalo que parece sair direto de uma cena de filme. Pele linda e muito bem cuidada. É minúsculo, mas não é um pônei. É um cavalo cáspio. Sua história é bastante interessante. Eles foram descobertos por Louise Leyland, que se casou com um aristocrata em 1957. Tendo se mudado para Teherã, no Irã, ela não gostou muito do comportamento dos cavalos de lá, então resolveu corrigir a situação por si. Chamou algumas pessoas, com as quais rumou para a montanha do Mar Cáspio. Lá dentro, encontraram 3 desses lindos cavalinhos minúsculos. E essa é a história. A seguir um gambá, que foi encontrado em um lugar inesperado. Adivinhe onde? Você tem 3 opções para escolher. Escondido em uma estação de esqui, no Outback australiano ou no banheiro do apartamento de alguém. Qual você escolhe? Você tem 3 segundos. A resposta certa é... em uma estação de esqui. Sim, este gambá é chamado gambá pigmeu montés e é originário da Austrália. Até agora existem 3 populações vivas diferentes deste pequeno gambá, mas até 1966 acreditava-se que estivesse extinto.
Há menos de 100 deles, então a IUCN os classificou como criticamente ameaçados. Também da Austrália está o papagaio noturno, um pássaro absolutamente incrível para os observadores de pássaros. Lindos, mas misteriosos. Esses amiguinhos vivem em áreas muito remotas. Você provavelmente pode contar nos dedos da sua mão quantas vezes essas aves foram vistas desde que foram encontradas novamente em 1979. Sim, são tão raros assim. Você já viu um társio pigmeu? Nem eu. Foi apenas em 2008 que 3 deles foram pegos. Os cientistas realmente não querem perdê-los de vista novamente. Então o que fizeram foi presenteá-los com coleiras minúsculas. Dessa forma, eles podem viver suas vidas mais felizes do que nunca e saberemos que eles estão em segurança. O último animal de que quero falar é a lagosta das árvores. Mas, como o nome pode sugerir, não se trata realmente de lagostas. São apenas grandes insetos pretos com pernas enormes. A história de extinção deles é triste. Em 1920, um navio de carga ficou preso na ilha Lord Howe e tinha ratos a bordo. Esses ratos fugiram do navio e correram direto para a terra. Embora as lagostas sejam maiores do que a maioria dos insetos, elas ainda são relativamente pequenas em comparação com os ratos. Não tiveram nenhuma chance. Ainda assim, em 2004, a vida brilhou novamente para essas criaturas distintas. Um par de cientistas australianos estava na ilha e se deparou com 24 delas. Todas elas estavam vivendo sob um único arbusto. Ei, se havia espaço suficiente para todas, não é pequeno, é aconchegante. Conclusão: é melhor ser distinto do que extinto. Você não concorda? Você está caminhando pelo parque com seu adorável poodle. Então joga a bola, ele corre atrás dela e atrás de volta. E joga de novo, o pet corre feliz. Mas de repente ele para congelado, estremece e depois se vira e olha em sua direção. Pega ela, Floquinho! Mas ele não escuta. Aí você chega perto da bola, a pega e olha para o cachorro, que o encara com um olhar penetrante. Você joga a bola ao lado dele. Pega, Floquinho! O cão põe a pata nela e balança a cabeça lentamente em sinal de recusa. Você fica um pouco assustado, olha em volta e percebe que outras pessoas no parque também estão tendo problemas com seus animais de estimação. Alguns cães estão latindo para os seus donos e tem gente correndo. Seu poodle olha como se você tivesse feito algo ruim, então ele vai embora. Você sai correndo atrás dele. Aí sai do parque e se encontra na estrada. Dá para ouvir o rangido dos pneus nas proximidades. Várias pessoas estão correndo em sua direção com medo. Você tenta perguntar o que aconteceu, mas depois de um segundo entende. Vários elefantes, zebras, leões e gorilas estão se deslocando pela estrada. Eles saltam em carros, destroem hidrantes, derrubam as pessoas. Os elefantes gritam com suas trombas. Quando passam correndo ao seu lado, você percebe os pinguins sentados nas costas deles. Mas não se esquece do Floquinho, então decide encontrá-lo. Então se vê vagando pelas ruas, cruzando por outras pessoas que também perderam seus pets. Há muitas mensagens no telefone. Seus amigos estão lhe avisando para ver as notícias. Você fica online e vê que, em todo o mundo, o comportamento dos animais ficou estranho. Você vê o vídeo de um panda entrando no carro de alguém e indo embora. Outro vídeo mostra vários lobos na fila do supermercado. Os chimpanzés estão saindo de uma loja com pacotes de livros. Em outro vídeo, várias focas empurram um pescador para fora do barco dele. 3 garçons estão sentados no canto de um restaurante, enquanto leões estão ao redor deles rugindo. Um desses animais põe a pata no cardápio e parece que quer pedir comida. Você não percebe uma girafa parada ao seu lado. Ela inclina a cabeça e também assiste ao vídeo no seu telefone. Você grita e foge. Aí se aproxima de sua casa e vê o Floquinho. Ele está rodeado por vários cães e gatos de rua. Parece que estão se comunicando. Eles o veem e imediatamente correm em direções diferentes. Você entra em casa com o Floquinho, prepara seu almoço e despeja a ração no prato dele. Ele se recusa a comer aquelas bolinhas crocantes de carne e aponta a pata para o seu prato. Depois, pula em uma cadeira e espera que você lhe sirva uma refeição normal. Está tudo estranho, mas você dá a sua comida e se senta ao lado dele. Após o almoço, ele corre para a sala e se senta perto do armário. Você o abre. O Floquinho aponta para a segunda prateleira com um focinho. Tem papel em branco ali. Você coloca uma folha no chão. Ele pula em cima da mesa, pega uma caneta com a boca e desenha algo no papel. Após 5 minutos, você olha para o desenho e vê que é uma escrita torta e incompreensível. E ela diz: "A partir de agora, eu entendo tudo." Você encara o poodle e ele acena com a cabeça. A partir deste momento, a vida de todas as pessoas do planeta está mudando.
Seu animal de estimação não é o único que se tornou inteligente. Todos os mamíferos do mundo são agora tão inteligentes quanto os humanos. Os cães não andam mais nas ruas com coleiras. Muitos animais de estimação fogem dos seus donos e nunca mais voltam. Outros ficam em suas casas e apartamentos, mas sob certas condições. Qualquer pet tem que comer a mesma comida que seu dono, dormir em uma cama separada, escolher os programas de TV e sair quando quiser. Cientistas de todo o mundo oferecem aos bichos testes de inteligência. As zebras produzem algumas melodias famosas com seus cascos. Os gorilas são excelentes para desenhar e escrever. Os touros desenham formas geométricas na areia com seus chifres. Assim que as pessoas percebem que os animais são inteligentes, decidem libertar todos os mamíferos dos cativeiros. Porcos, ovelhas, vacas e outros de criações escapam de fazendas e pastagens. Eles querem ser livres. Produtos de carne estão desaparecendo de todas as lojas. A produção de leite diminui porque nem todas as vacas querem compartilhá-lo com as pessoas. Os bichos ganham liberdade, só que isso não é o suficiente. Eles querem dizer algo importante, mas não conseguem, pois suas cordas vocais não têm essa capacidade. Para resolver esse problema, os cientistas criaram uma coleira que lê a atividade cerebral deles e transforma os pensamentos em palavras. Agora, os mamíferos podem falar com vozes de robô. 1 milhão de animais selvagens e domésticos saem das florestas e das selvas do mundo todo. Os repórteres se reúnem ao redor deles com câmeras. Uma lhama com uma coleira se aproxima do microfone e declara que o planeta pertence não apenas às pessoas, mas também aos bichos. A partir de agora, os humanos estão proibidos de fazer mal à natureza. Se violarem o acordo, os animais começarão a dominar as cidades. Um ato de 500 páginas é assinado. Os termos do acordo estão escritos em detalhes. Alguns dos mamíferos se mudam para as florestas e selvas, mas há aqueles que querem viver em um ambiente urbano confortável. Vários anos se passaram. Os animais e as pessoas estão se acostumando a um novo estilo de vida. Todos os mamíferos que vivem com humanos agora usam a coleira da fala. Isso permite que não apenas se comuniquem, mas também se tornem membros do pleno direito da sociedade. Agora, você pode ver lobos entregando correspondências nas ruas. Os antílopes atuam como treinadores de atletismo. Os orangotangos trabalham como bibliotecários. Um morcego virou um famoso DJ e faz as melhores festas techno. As pessoas aprenderam muito sobre os animais graças às coleiras. Parece que os touros são cavalheiros gentis e educados que não gostam de agressão e brigas. Os leões admitem que amam popularidade. Eles querem ser atores, escritores e artistas musicais. Os ursos são as criaturas mais preguiçosas da Terra, que não suportam caçar e gostam de dormir. É por isso que a hibernação de inverno deles dura meses. Lêmures e jerboas estão preocupados com o futuro do planeta. Então, trabalham como políticos e ocupam cargos de CEOs em muitas grandes empresas de TI. Mas foram os gatos que surpreenderam muitas pessoas. Acontece que eles sempre foram inteligentes. Só não nos contaram sobre isso porque estavam vivendo bem o suficiente. Desde os tempos antigos, são altamente respeitados em muitos países. E ficam em casa o dia todo. Relaxam e tomam sol. As pessoas os amam e lhes dão comida. É uma ótima vida. Quando receberam as coleiras, disseram que não queriam mudar nada. Marcas famosas de moda contratam animais como modelos. Você pode ver leões, gorilas, elefantes, lêmures, coalas em roupas estilosas nas capas das revistas. Baleias e golfinhos também são mamíferos e também se tornaram inteligentes, mas seu modo de vida não mudou muito. Eles ainda gostam de nadar nos mares e oceanos. Um dia, as pessoas decidiram entrevistar uma baleia azul, o maior mamífero do mundo. Ela diz que 2 coisas são importantes neste mundo: água limpa e a capacidade de se comunicar em baixas frequências com outras baleias. E tomem cuidado com os animais que vieram de outro planeta. Então a baleia simplesmente nadou para longe, em vez de responder à pergunta sobre o que isso significa. Com o tempo, as pessoas percebem que a inteligência animal se desenvolve mais rápido do que a delas. Eles constroem exoesqueletos exclusivos que permitem trabalhar com suas patas como se fossem pessoas. Um cervo entra em um deles e constrói uma estrutura com a ajuda de mãos mecânicas em vez de cascos. Usando tecnologias modernas, alguns bichos constroem casas confortáveis nas florestas. Também instalam câmeras de vídeo nas árvores para monitorar as pessoas que decidem cortar a madeira. Então, os animais inventam sua própria linguagem. Agora conseguem se comunicar sem as coleiras, usando gestos, sons e cheiros. 100 anos depois, um grupo de cervos e ovelhas cria sua própria empresa para conquistar o espaço. Os mamíferos enviam os primeiros foguetes ao espaço e colonizam Marte com pessoas.
E foi dada a largada. O crocodilo do Nilo passa facilmente o hipopótamo. Eles estão nadando rio acima contra a forte corrente. E o corpo do crocodilo foi feito para nadar em águas difíceis. Ele pesa o equivalente a até 2 geladeiras e é considerado o réptil mais pesado da Terra. É capaz de se deslocar a até 35 km por hora. O hipopótamo não sabe nadar. Na verdade, só anda pelo fundo do rio e se impulsiona de qualquer grande rocha que encontrar. Ele consegue fechar as narinas sempre que quiser para poder deslizar um pouco pela água, mas não é páreo para o crocodilo. O crocodilo chega à costa e começa a correr pelo campo, mas é melhor sair do caminho, pois o hipopótamo está chegando perto e acelerando pelo terreno plano. Mesmo sendo enorme, ele pode correr mais rápido que um humano. O crocodilo estava quilômetros à frente, mas o hipopótamo é mais veloz a pé e cruza a linha de chegada. Acabou! Bip, bip. Ei, papaléguas! Do que você está fugindo? Espere! Para tudo! Aquele coiote está se aproximando rápido. Está bem atrás de você. O papaléguas chega até 30 km por hora. E ainda um pouco mais quando está realmente com fome. Apesar do que vemos nos desenhos animados, o coiote é na verdade mais de 2 vezes mais veloz que o papaléguas. Mas a versão cartoon é muito mais engraçada. Na raia 1 das densas selvas da América do Sul, há devagar e sempre preguiça. E logo depois dela, na raia 2, temos um típico caracol de jardim. E começou! A corrida para o animal mais lento da Terra. Com a velocidade máxima da preguiça atingindo 0,3 km por hora, não é de admirar que a chamem de almofada móvel gigante. Bem, eu a chamo assim. O caracol começou bem. Ele consegue avançar um bom trajeto em cerca de 1 hora. Essa criatura sem ossos tem apenas um pé, que é coberto por um limo protetor. Está muito embaçado para ver, mas acho que a preguiça ainda está no mesmo lugar. E agora está dormindo. Ela provavelmente ficará assim durante toda a corrida. Uma preguiça pode dormir 15 horas por dia. E dorme por mais da metade da vida. Veja, o caracol saiu daquele trecho ensolarado. Próxima parada, um com sombra. A disputa está acirrada. Teremos que esperar até que a preguiça acorde para voltar para a corrida. Um urso cinzento pode facilmente ultrapassar um humano. Se vocês tiverem um piquenique e preparou algo muito gostoso, é melhor deixar o seu almoço para trás. O mais rápido que um humano consegue correr é a 45 km por hora. Marca estabelecida, é claro, por Usain Bolt. Então ele provavelmente conseguiria fugir a tempo. Se você for mais lento do que ele, então está em apuros. Em uma corrida cara a cara com um urso cinzento, você será o almoço todas as vezes. Mas de todos os ursos, qual é o mais ligeiro? Ursos polares, cinzentos, pardos, malaios e o fofo panda. Em suas marcas. Preparar? Já! A tensão é visível. O urso cinzento e o pardo estão disputando garra a garra. O pardo consegue correr tão rápido quanto um cinzento. O malaio é o menor deles. Ele tem cerca de 2 metros de comprimento, ou altura, ou o que for. E simplesmente não consegue acompanhar. O urso polar começou bem, mas simplesmente não tem a velocidade do cinzento ou do pardo. O cinzento assume a liderança. Não, é o pardo. Agora o cinzento. Espere, onde está o panda? O que ele está fazendo? Acho que esse carinha não sabe que está em uma corrida, mas não é uma fofura? Acabou de devorar sua 3ª vara de bambu. Um urso panda pode comer até 13 quilos de bambu por dia. Isso é tipo um monte. Mas ele está fora. Encontrou um atalho e está rolando morro abaixo. Ele passa zunindo pelo urso cinzento e pelo pardo. Tudo encerrado. O panda venceu. Desculpem, ursos. Todos nós sabemos que o panda não é exatamente rápido. Na verdade, é um dos ursos mais lentos. Ainda assim, se você vir um panda rolando morro abaixo na sua direção, corra. Um Boeing 747 tem uma velocidade máxima de cerca de 1.000 km por hora. O pássaro mais rápido é o albatroz de cabeça cinza. Ele pode chegar a até 130 km por hora e permanecer voando por 10 horas sem pousar. O falcão peregrino é mais veloz, mas apenas quando está mergulhando direto para pegar alguma comida. Cuidado, pombo! Uau! Aviões grandes demoram muito para decolar, mas e o albatroz? Ele sai do chão e chega lá em cima em poucos segundos e está na liderança. Mas alguns minutos depois... De volta em câmera lenta, a preguiça está acordada, o que é bom. Mas até agora só conseguiu levantar o braço para alcançar aquele galho de árvore. O caracol de jardim ainda está tentando passar por aquela grande rocha. As preguiças passam imóveis o máximo de tempo possível, para que não se tornem o café da manhã de alguém.
Não é um bom treino para a corrida. Mas espere! Um terceiro corredor entrou na disputa. É a tartaruga de Galápagos. Suas poderosas patas dianteiras carregam este tanque. Ela é espantosamente 4 vezes mais rápida do que o caracol de jardim. Agora isso ficou interessante. Conseguimos a corrida que irá durar um século. A tartaruga está correndo e desviando de todos os obstáculos. Nada pode impedi-la. Ei, sem trapaça, preguiça. Não derrube galhos de árvore aí de cima. No subsolo, uma toupeira está ocupada cavando por lá. Esse animal pode comer tantas minhocas quanto o seu próprio peso corporal e consegue cavar cerca de 5 metros por hora. O texugo americano é o bicho de escavação mais veloz do mundo e é surpreendentemente rápido em terra. A velocidade dele quase corresponde à de um humano em um dia bom. De ponta a ponta, o texugo americano vence a corrida do túnel com bastante facilidade. Pena que a toupeira não consiga ver para onde está indo. Ela não é exatamente cega, apenas tem uma visão terrível e é daltônica. Não dá para usar óculos lá embaixo. A orgulhosa chita. Ela corre pela savana em alta velocidade. Eu sou o mamífero terrestre mais rápido há milhões de anos. Eu fiz isso. A chita mais veloz já registrada foi uma velocista chamada Sarah. Quando tinha 11 anos, correu 100 metros em menos de 6 segundos. Uma chita pode chegar até 130 km por hora se encontrar algo saboroso. Sarah foi criada em um zoológico americano e uma das primeiras chitas a ter um filhote de cachorro como amigo quando era pequena. Alexa e Sarah, amigas para sempre. Mas pairando acima da Sarah vai um humilde morceguinho. E ele está fazendo a Sarah parecer lenta. O morceguinho das casas consegue atingir 160 km por hora e é o mamífero mais rápido do planeta. Agora é hora de encolher. O primeiro a chegar na área é o besouro tigre australiano. Ele avança 10 km por hora. Isso pode não parecer muito, mas em relação ao seu tamanho, ele é rápido como um relâmpago. É como se fosse um humano correndo ao lado de um trem de alta velocidade. Correndo na pista interna está a formiga prateada do Saara. Ela atua em equipe e é mais forte quando trabalha assim. Mas mesmo uma só formiga pode ser incrivelmente forte. Ela consegue levantar centenas de vezes seu próprio peso e correr como se não houvesse amanhã. E Usain Bolt é capaz de dar 4 passadas por segundo. Esta formiga prateada dá 50. Os cientistas até descobriram que ela gosta de galopar quando atinge sua velocidade máxima. Nosso último competidor, o animal mais rápido da Terra, não é outro, senão este pequeno ácaro. Ele tem apenas o tamanho de uma sementinha de gergelim. Se considerarmos o comprimento do corpo por segundo, este ser microscópico ultrapassa todo o resto no planeta. Acredita-se que ele corra quase 2 vezes mais rápido que o besouro tigre. E se fosse do tamanho de um humano, seria mais veloz do que a velocidade do som. Vamos voltar aos rastejantes. Eles já chegaram? A tartaruga está na liderança. O caracol finalmente conseguiu ultrapassar aquela grande rocha. E a preguiça está a caminho do segundo galho. A tartaruga está a 1 metro da linha de chegada. Uau! É muita empolgação. Mas acho que ainda dá tempo para um café com leite.